Sim, Daiane. Inclusive, segundo a ONU, Recife, minha cidade, é a capital brasileira que mais será afetada pelas mudanças climáticas, né? Dada a proximidade de Recife do mar, o nível, né? O nível da cidade frente ao mar, são uma cidade em que 67% do território é composto de morros, né? E que com milhares de pessoas morando em áreas de risco, né? Toda vez que tem uma chuva aqui em Recife, a despeito do tamanho da chuva, você tem pessoas perdendo as casas, você tem gente que tem que sair imediatamente com risco de desabamento, em vários casos, né? Como foi em 2021, gente morrendo, né? Mais de 70 pessoas morreram em Recife nas chuvas de 2021. E a gente tem uma questão que é concreta das mudanças climáticas, né? Eu acho que mais do que passou da época de a gente achar que estamos debatendo não consuma plástico, tome menos banho ou passe menos tempo no banho, tipo, lave os pratos com a torneira desligada. Esse tipo de coisa, muito legal, não vamos desperdiçar água, vamos fazer a nossa partezinha individual, mas veja, o que se trata aqui é uma dinâmica destrutiva do modo de produção capitalista, Daiane. Eu não sei se o 247 repercutiu isso, mas é um tema muito importante. Saiu uma reportagem da agência pública mostrando que só pelos dados das outorgas federais, né, do uso de água, só as federais, então excluindo esse levantamento as estaduais, 50 grupos econômicos têm direito a usar a mesma quantidade de água que 93 milhões de brasileiros. A empresa que mais tem direito de uso de outorga federal de águas, que é a Suzano de celulose, né? Ela tem um direito de uso de água equivalente para abastecer o consumo de toda a população do Rio de Janeiro ou de Recife. Veja que absurdo. Uma empresa tem direito de uso só pelas outorgas federais, a mesma quantidade de água suficiente para abastecer o consumo de toda a população de Recife ou do Rio de Janeiro, que é, inclusive, maior, né? Então, acho que é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de um consumo destrutivo, irracional, prejudicial dos recursos naturais, de uma destruição cada vez maior de solos, de águas, de biomas, de espécies, de todos os tipos, e que, assim, Daiane, não vai parar, atenção, viu, gente? Não vai parar com uma política ambiental limitada. Assim, em última instância, a gente só resolve a questão ambiental enfrentando a dinâmica capitalista, dentro da lógica capitalista de consumo e de produção, em que o lucro é a guia mestra, a gente vai só enxugar gelo e as coisas vão piorando. Só que tem um agravante a mais, né? Por exemplo, esse ano muita gente comemorou o Plano Safra, né? Foi recorde, o maior Plano Safra da história. E aí muita gente comemorando, parabenizando o governo Lula. Assim, gente, ou você é a favor de enfrentar as mudanças climáticas ou você apoia o agronegócio. Porque, concretamente, objetivamente, é a produção de soja, é a produção de celulose, é a mineração, é a pecuária, a produção de carne de vaca, que é o principal responsável pela destruição de biomas no norte, cerrado, centro-oeste brasileiro. E quanto mais dinheiro para essa gente, quanto mais financiamento, quanto mais crédito, a gente está contratando maiores problemas ambientais, né? A reforma tributária que foi aprovada agora, ela constitucionaliza a Lei Candir e agora a exportação de produtos primários não paga imposto. Então, hoje, um exportador de soja, né, que tinha várias questões ali com a Lei Candir, vários questionamentos na justiça, problemas, julgamentos pendentes no STF, mas agora com a reforma tributária, agora um exportador de soja, um exportador de carne de vaca, um exportador de celulose, um exportador de minério, de petróleo bruto, não vai mais pagar imposto. É um incentivo fiscal para esses setores se expandirem como nunca. Nesse cenário, a gente vai de tragédia em tragédia até a tragédia final, né?